Olá pessoal, bom dia. Vamos então para o estudo do mercado do dia 11/7, tá? Hoje é dia 12 de manhã. Vamos estudar as movimentações que o mercado fez aí no dia de ontem, na terça-feira. O mercado fez algumas movimentações atípicas. Ele teve uma queda abrupta aí, sem sentido, sem muito sentido gráfico, por assim dizer, descendo aí um total desde a sua abertura, um total de 2.760 pontos. Uma queda muito rápida, um total aí de 1 hora e 45 minutos, então foi uma queda bem forte. Depois o mercado, deixa eu colocar uma ferramenta de estudo aqui. Depois o mercado chegou aqui em regiões próximas ao bola, próximo de 117 mil, que inclusive era uma região de força compradora dos 60 minutos, tá? Toda essa região aqui era uma região bem grande de força compradora. Qualquer operação aqui, o stop ficaria muito grande, que a entrada seria mais ou menos aqui, e o stop teria que ficar aqui abaixo. Então seria um stop aí considerável para operar, não sei se compensaria. No meu ver, não, tá? Por isso eu não entrei. Vamos lá, mostrar aqui para vocês o que eu fiz ontem. Eu tinha essas primeiras duas marcações aqui, que eram suportes bem fortes, que era aqui nessa região do 320 e aqui nessa região do 805, que são regiões bem fortes de compra. Na verdade, quem assistiu o vídeo de ontem viu que na verdade, toda essa região aqui é uma região muito forte de comprador. Tanto que vocês podem ver que depois da queda que o mercado deu ontem, ele veio, subiu aqui, buscou essas regiões de novo, fez um pivô aqui no 150 e buscou de novo essa região aqui onde ele iniciou a queda. Que inclusive eu falei que ele faria isso ontem, né, pessoal? Isso é devido à experiência, ao feeling de mercado, a gente consegue entender que quando tem esses movimentos de muito direcionais para um lado, sem sentido, o mercado ele sempre volta para regiões onde ele iniciou o movimento, tá? O mercado ele é cíclico, então ele repete essas movimentações. E tudo que vai na emoção volta na razão. Então foi exatamente isso que o mercado fez ontem. Eu operei ontem, eu tomei um stopzinho aqui nessa região do 805. Eu fiz essa compra, segurei o mercado aí por a operação por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos fiquei nessa operação. O mercado chegou a pagar aqui um pouquinho mais de 200 pontos, mas depois entrou uma forte força vendedora aqui e estopou. Por que que o mercado ganhou essa forte queda? Pessoal, aqui nessa região do 805, peraí, aqui nessa região do 805, tinha muita gente posicionada para compra. Quando entrou esse forte lote aqui na região do bola, ele saiu estopando todo mundo que estava posicionado aqui nessa região do 805. Então ele ganhou muito força para queda. Não tinha nada que segurasse mais o mercado, tá? Não tinha posição comprada ali significativa para segurar o mercado nessa queda. O que a gente pode observar da movimentação de ontem? Vamos dar um zoom out aqui para vocês verem melhor. Diminuir aqui um pouquinho, tá? O mercado ele praticamente continuou o movimento. Deixa eu tirar essas médias aqui para não atrapalhar a visão de vocês. O mercado ele continuou praticamente o movimento que ele vinha fazendo desde sexta-feira, tá vendo? Fez um pivô de baixa ontem, pegou hoje de novo, fez mais um pivô e veio aqui abaixo, tá? Então ele só continuou o movimento de queda que ele tinha iniciado aí na sexta-feira. Aqui, se a gente for utilizar as médias como parâmetro, o mercado, antes de iniciar aí essa queda, o que ele fez? Ele deu dois indícios para mim que eu poderia proteger essa operação. Por que que eu não protegi? Porque, como eu falei, essa queda aí foi muito sem sentido. Eu havia feito uma compra aqui nessa região do 805. A minha saída estava mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui nessa distância, um pouquinho acima do 320. Próxima região aqui, um pouco abaixo do 500. O mercado ontem, após ter segurado aqui nessa região, que era uma região muito forte de compra, ele entrou esse forte candle aqui de compra, esse candle branco.
Depois o mercado começou a ficar um pouco enroscado. Aqui, de novo, ele entrou uma forte força compradora nesse candle. E depois aqui ele entrou, deixou um pouco de pavio para cima, indicando que entrou força vendedora. Aqui a gente tem 3 pontos. Temos primeiro o bola, aqui nessa região, tá? Temos o bola, o mercado segurou nele. Temos a média de 21, onde o mercado teoricamente fez pullback nela, continuando a queda. E temos também o fechamento do dia de ontem, ontem foi terça, né? Então, desculpa, aqui segunda-feira. Então, fechamento de segunda-feira. Então, tinham esses 3 pontos condizendo que o mercado poderia vir abaixo, tá? Porém, não era nada confiável, tanto que, como eu digo, essa queda não teve muito sentido. Depois o mercado fez todo esse movimento de baixa. Aqui o que a gente pode identificar? Nessa região aqui onde ele começou a reversão, ele deixou um candle forte de baixa, porém esse candle deixou um pavio. Depois entrou um segundo candle, que a gente pode considerar um martelinho nesse candle amarelo aqui, que inclusive também é um inside. Inside em regiões de suporte e resistência pode indicar reversão de mercado. Então, de novo, nessa região aqui, que já era uma região de suporte forte de 60 minutos, o mercado deixou esses 2 indicadores para a gente. Pavio, próxima região do bola, e um inside candle, que também é um martelo. O mercado veio, rompeu a máxima desse inside, desse martelinho, e depois só veio pivotando para cima. Ok? Buscou aqui as regiões dos 150, que era a região bem forte, fez pivô de novo, buscou a região do 805, fez pivô e se manteve trabalhando aqui nessa região até finalizar o dia. Okay? Então, ontem o mercado ele veio descendo, fazendo pivô de baixa, voltou fazendo pivô de alta. Okay? Ontem é um dia que, como eu só opero no máximo até as 11 horas, não teve mais operações, não teve opção de fazer essa compra. Essa compra aqui até deu às 10h50, essa reversão de mercado. Inclusive eu mandei lá no Instagram que o mercado poderia fazer isso. Porém, como eu disse no começo, eu teria que assumir um stop muito grande para essa operação ser legal. Mesmo se eu entrasse no rompimento do inside, no rompimento do martelo, minha entrada seria aqui, uns 10 pontos acima, e minha entrada teria que ficar aqui abaixo, na região do bola. Porém, o que acontece? A região do bola é uma região muito interessante para o mercado. Então, na verdade, meu stop teria que ficar bem aqui abaixo na região do bola. Então, ficaria um stop aí muito grande para assumir. Apesar do retorno ter sido interessante, eu teria, deixa eu mudar aqui de cor, eu teria toda essa região aqui de risco, mesmo a região de ganho ser tudo isso aqui. Ok? Então seria um risco-retorno interessante, mas aqui já ficaria muito longe, muito fora do que eu gosto de assumir de risco. Então, por isso eu não entrei nessa operação. Tá? Então, essa foi a movimentação do mercado de ontem. Foi uma movimentação teoricamente simples, tá? Para quem já vivencia um pouco do mercado, já encontrou isso aqui várias vezes. Então, agora vamos atualizar as marcações para operar hoje. Ok? Não tem nada muito complicado para a gente atualizar aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Essa região aqui embaixo, vamos colocar uma linha nova. Vamos colocar um suporte aqui nessa região. Fechamento foi no 170. Vamos colocar uma marcação aqui no 170. Beleza. Então, 117, 170. Temos uma marcação para operar hoje. Aqui agora já começa a ficar um pouco bagunçado. Ok? Como ontem o mercado praticamente nem respeitou essa região do 320, eu vou excluir essa marcação. Eu já não vou considerar ela uma marcação forte, ok? O mercado ontem rompeu ela sem fazer esforço nenhum. Essa marcação aqui do 425 não é muito interessante mais para mim, tá? Não é uma marcação muito interessante, porque o mercado também
regaçou ela para baixo, então não é muito interessante, então já consigo limpar um pouco as minhas linhas. Aqui, o que eu posso fazer? Eu vou manter essa linha do 150, porque para mim é uma região interessante, que o mercado veio a fazer pivô aqui nela, tá vendo? Antes de começar a subir, apesar de não ter tocado nela, mas eu vou deixar marcado. Outra região que a gente pode caracterizar como interessante é aqui, ó. Certo? Onde o mercado ganhou força para continuar subindo. Porém, eu não vou considerar porque vou esperar alguma confirmação maior, ok? Então, não marcar essa região. Então, vou esperar o mercado vir, se ele vier a trabalhar nessas regiões aqui, eu vou considerar atualizar marcações dependendo da movimentação, mas por enquanto não. Essa região do 805 é uma região muito interessante. A gente só vai atualizar a marcação para ela. Vou arrastar um pouquinho aqui para baixo, marcar aqui exatamente na abertura deste candle. Foi no 760, deixa eu ver o fechamento dessa estrelinha. Foi no 760, então a marcação é ali no 760. Lembrando que marcação é melhor sempre no fechamento do candle, ou abertura do candle, tá? Não no pavio. Salvo algumas exceções. Então, são essas as marcações que nós temos para operar o dia de hoje. Hoje eu interpreto que o mercado vai abrir aqui nessas regiões, ok? Então, se ele abrir aqui, vai ser interessante o mercado continuar a movimentação que ele fez de alta de ontem, ok? E temos regiões fortes aqui no fundo, essa região intermediária também é interessante. E temos também aqui uma resistência fortíssima, ok? Mas tudo depende de onde o mercado abrir. Então, temos hoje essas marcações. O mercado hoje tende a ser um pouquinho fácil. Eu imagino que ele continue pivotando para alta. Beleza? Eu vou enviar essas marcações também no Instagram para vocês.